No Círculo Polar Ártico vive um dos animais mais estranhos do mundo, a morsa. Esse gigante ganhou fama pelo mundo inteiro por uma característica bastante peculiar para muitos seres vivos: os dentes caninos aumentados. E isso é algo bastante curioso, uma vez que as primeiras espécies de morsas a aparecerem no mundo não tinham esses dentes imensos. Então, como elas ganharam esses dentes? E se você pode ser uma morsa sem presas, por que a única espécie viva hoje as possui? A resposta para essas e outras perguntas você confere aqui. As morsas são os gigantes gentis do Ártico. Elas fazem parte do clado chamado Pinnipeda, que inclui também as focas, lobos, leões e elefantes marinhos. A morsa atual é a última representante de sua família, a Odobenidae, estando entre os maiores pinnípedes conhecidos, sendo capazes de atingir 3,20 metros de comprimento e pesar entre 600 quilos e 1,5 toneladas. Mas se olharmos para o registro fóssil, veremos que a história é bastante diferente. Um número muito maior de morsas já existiu, sendo que a maior parte dos registros vem do Pacífico Norte, com 21 espécies aceitas, atribuídas a 18 gêneros. E o mais legal disso tudo é que elas eram muito mais diversificadas do que a espécie atual, e muitas delas sequer tinham as presas gigantes. Mas então, como sabemos se elas eram morsas mesmo? Afinal, não seriam os dentes a principal característica para identificar uma morsa? Bom, na verdade não. É possível identificar uma morsa fóssil mesmo se ela não tiver as presas através de um osso largo na mandíbula superior, que só elas têm, bem como por um osso do ouvido característico e molares realmente grandes. A história das morsas começa há cerca de 17 milhões de anos, início da época Miocena, quando os primeiros exemplares foram descobertos em locais como os Estados Unidos da América e Japão. Elas eram muito menores e não possuíam os caninos gigantes. Agora, avance mais alguns milhões de anos e você encontrará duas morsas no Japão, também menores e sem presas grandes. Há 10 milhões de anos, 6 espécies já tinham sido extintas, mas mais 3 espécies apareceram no registro fóssil para ocupar o seu lugar. Elas estavam se diversificando muito rápido por conta das mudanças no nível do mar no Pacífico Norte durante o final do Mioceno. Uma queda no nível do mar pode ter isolado duas populações diferentes de um ancestral comum, que com o tempo fez com que evoluíssem para gêneros diferentes. A primeira morsa com caninos grandes só apareceria há 7 milhões de anos, na forma de Gomphotheria, encontrada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Embora fosse um animal grande, as presas eram visivelmente diferentes do seu parente vivo, sendo mais curtas e robustas nas mandíbulas superior e inferior, bem como terceiros incisivos estranhos, semelhantes às presas. Mas a pergunta valendo $1 milhão é: por que as morsas atuais têm presas gigantes, sendo que seus ancestrais não as tinham? Existem algumas hipóteses que podem explicar essa questão. A primeira delas era de que as presas evoluíram para ajudar as morsas a abrir caminho através do gelo. Dentes como esse são úteis em diversas situações. As morsas atuais os utilizam para quebrar o gelo e ajudar a sair da água. Contudo, como eu havia dito anteriormente, as muitas espécies de morsas conhecidas no registro fóssil evoluíram os mais diversos hábitos, e as primeiras delas não viviam no Círculo Polar Ártico. Na verdade, muitas delas até mesmo viveram em climas tropicais quentes, então as presas não apareceram com essa função. A segunda hipótese diz que as presas evoluíram para ajudar na estabilidade da cabeça do animal enquanto ela vasculhava o fundo do mar em busca de alimento. Mas Gomphotheria tinha presas curtas e robustas, e seu formato não as tornavam muito úteis para estabilizar um crânio grande. A terceira e mais provável hipótese é a boa e velha seleção sexual.
Segundo essa teoria, algumas características podem ser selecionadas durante o processo evolutivo por trazerem uma vantagem ao seu portador em relação à melhora de sua performance na competição com indivíduos do mesmo sexo para fins reprodutivos. Como tenho certeza de que você notou em outros animais, a seleção sexual tende a produzir estruturas grandes e vistosas nos machos. Um exemplo clássico é a cauda do pavão, presente no macho e não na fêmea. Quanto maior e mais bela é essa cauda, mais fêmeas para a cópula o macho atrai. Esse parece ter sido o caso das morsas. Elas vivem em grupos cujo sistema hierárquico é baseado na idade, tamanho do corpo e comprimento das presas. Os machos estabelecem domínio e competem pelas fêmeas, lutando com suas presas. A competição no mesmo sexo só acontece em espécies onde há diferenças entre machos e fêmeas, como é o caso das morsas. Os machos são maiores do que as fêmeas, têm presas mais compridas e grossas, assim como a pele. E esse pensamento nos faz raciocinar por um segundo se algumas daquelas morsas fósseis tinham essas diferenças. E olhando para uma espécie chamada Neotherium mirum, os paleontólogos notaram que havia uma diferença sexual e que os machos eram maiores do que as fêmeas. Portanto, parece que as morsas, desde o começo de sua linhagem, eram políginas, o que significa que elas viviam em grupos de apenas um macho e diversas fêmeas. Isto sugere que a competição entre machos era comum e pode ter eventualmente impulsionado a evolução das presas. Com o passar do tempo, as presas se tornaram mais indicadores de boa saúde e status do que armas para um duelo, e as brigas tornaram-se raramente letais e agora servem mais para exibição. Essas presas gigantes mudaram até mesmo a sua forma de se alimentar, pois as primeiras morsas eram piscívoras e com a evolução dos caninos aumentados, elas passaram a consumir os moluscos bivalves, já que eles dificultavam a captura de presas maiores. No final de tudo, toda aquela diversidade de morsas desapareceu no começo da época Pleistocena, cerca de 2,6 milhões de anos, vítimas de um mundo em constante mudança. A espécie atual, Odobenus rosmarus, é o último representante do grupo, e sua estranha aparência é um recado das poderosas forças que regem o nosso planeta. Se você ficou até aqui, então é porque gostou ou achou relevante o conteúdo deste vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações e, é claro, compartilhar este vídeo e este canal com todos os seus amigos, beleza? Mas é isso, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Tchau!